Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. No centrão de Belo Horizonte, na Avenida Amazonas, com Rua Tupis, tem um prédio famoso, emblemático. É o edifício Balança, mas não cai. Será essa hoje a situação do presidente Temer? O Tribunal Superior Eleitoral, com a ajuda preciosa de ministros indicados por ele, lhe livraram a cara de Temer e, por extensão, da ex-presidente Dilma. Mas tem muito chumbo grosso vindo por aí. A denúncia da Procuradoria-Geral da República, as delações da JBS e da Odebrecht e a bomba relógio, que significam eventuais delações dos ex-deputados Eduardo Cunha e Rocha Loures, aquele da Mala Preta. Se eles abriram um bico, bye bye Temer. Para debater esse quadro movediço, Cena Política recebe o cientista político Malco Camargos, professor da PUC-MG desde 2001, diretor executivo do Instituto VER, Pesquisa e Comunicação Estratégica. Tem doutorado sobre a correlação entre economia e política, especialista em comportamento eleitoral. Cena Política também convidou Vladimir Feijó, advogado e professor de Direito Constitucional e Relações Internacionais da Faculdade IBMEC. Tem mestrado pela UFMG. Prazer em recebê-los aqui, Malco. Vladimir Feijó, me lembra Vladimir Mayakovsky, o poeta simbolista russo. E eu vou aproveitar a deixa do Vladimir para falar sobre o livro objeto que eu lancei no último dia 20, esse aí que vai aparecer a imagem agora há pouco, e que agradecer as pessoas que compareceram e dizer que se alguém ainda se interessar em comprar esse livro objeto, ele pode ser encontrado nas livrarias Scriptum, Quixote, Ouvidor e olha que coisa interessante, e uma loja de roupas, Elvira Matilde. Todas essas livrarias e essa loja ficam na rua Fernandes Tourinho, ali na Savassi. Muito bem, vou parar de fazer essa propaganda de poesia e vamos para o debate, né? Obrigado, prazer estar aqui. Começar por você, Malco. E o prazer é muito maior aqui de Cena Política em recebê-lo, também o Vladimir, né? Mas vamos falar do Temer. O Temer escapou, como eu disse ali, ele escapou lá no TSE, com muitas críticas, inclusive, nas redes sociais e mesmo no meio político, há um grande reboliço com essa decisão do TSE. Mas ele ainda tem aí, como eu citei ali, muito chumbo grosso pela frente. Você acha que ele se mantém, se ele fica nesse balança, mas não cai? Ou ele consegue dar continuidade ao mandato, se é que a gente pode chamar assim, até 2018? A minha leitura é que nós vivemos como se acende um palito de fósforo numa caixa. Então, a hora que entrou aquele plantão do Jornal da Globo, do Jornal Nacional, às 6 horas da tarde, dando a declaração, falando da delação da JBS, né, quando vazou os áudios, etc., ali parece que foi a chama mais forte sobre o Temer. E logo, o palito riscou ali. O palito riscando, é aquela chama mais forte. E depois ele vai queimando devagar, até acabar com o palito. A dúvida é se o palito acaba antes de dezembro de 2018 ou se ele vai continuar queimando lentamente até lá. Ou seja, em qualquer uma das circunstâncias, queimando antes ou chegando até o final, o presidente Temer de agora, junho de 2017, é muito diferente do Temer que assumiu o seu mandato com ímpeto reformista, com domínio sobre o legislativo e com o apoio do mercado. Hoje é um presidente centrado basicamente na sua proteção e na sua defesa e não mais preocupado com os interesses daqueles que o apoiavam ou mesmo os interesses do país. Mais na base do salve quem puder e salvar o próprio mandato. Exatamente. Então é alguém que não se preocupa mais em políticas públicas, não se preocupa mais numa articulação política pensada na aprovação de reformas e apenas na defesa pessoal,
si e dos seus É correligionários. interessante, sabe? Depois eu vou passar para você, Vladimir, mas eu vi uma análise aí que eu achei ela bem diferente, sabe? Que aquela maioria parlamentar que apoiou o Temer, porque a maioria ali também está envolvida em denúncias, hoje já está preocupada porque um presidente fraco igual o Temer possibilita mais denúncias e possibilita que a Lava Jato avance mais. Se tivesse lá um nome forte e tudo, poderia até conseguir barrar com a presidência, com a cadeira presidencial, né, com o poder da cadeira presidencial. E eu acho que nesse sentido, na sua abertura, você fala da vitória do TSE, né, que a gente pode chamar da vitória de Pirro, né, quando você faz um grande esforço para uma batalha e ela é apenas uma batalha frente à guerra que está vindo por aí. E talvez o que ele gastou nessa batalha possa fazer muita falta para ele enfrentar os novos desafios que vão aqui pela frente. A falsa vitória, né? Exatamente. E dentro de um cenário no qual cada vez mais os problemas chegam no coração do poder central do país. Né? Assim, na história da democracia brasileira, nunca antes um presidente foi denunciado criminalmente pela Procuradoria da República, tal como está acontecendo agora, o que deixa uma situação bastante complicada ao presidente. Essa questão da delação do Rodrigo Janot, nós vamos voltar nela. Vou passar aqui, conversar com o Vladimir Feijó. É o seguinte, ele estava falando, eu também falei dessa questão aí do TSE, e hoje o ministro Luiz Fux, que é do TSE e ao mesmo tempo é do Supremo, né? Vários deles ocupam essa cadeira dupla, vamos chamar assim, disse que o TSE usou artifícios para aquela vitória de 3-4 que favoreceu Temer, e é bom falar também a ex-presidente Dilma, né? Isso, Barroso. Como é que você analisa? No julgamento do TSE, os ministros que são do Supremo Tribunal Federal e do TSE se dividiram. De um lado, sozinho, isolado, Gilmar Mendes, e os dois outros apoiaram a cassação. Sim. Então, de alguma forma, isso pode ser reflexo de uma divisão que também existe no Supremo Tribunal Federal. Vai transferir para o Supremo isso, né? Exato. Um eventual recurso vai chegar à análise, um partido político já entrou com esse pedido, né, de anulação do julgamento, então a gente não tem a grande certeza, mas essa certeza não vem de hoje. Há algum tempo tem se discutido de uma mudança, uma instabilização do país. Vamos lembrar lá no início com a criação da pauta-bomba, intencionalmente para levar o orçamento público ao limite, testar os limites do executivo também, do apoio que ele tem no legislativo, e a gente segue. O próprio TSE, ele foi um momento de grande instabilização para a sociedade. Por mais que tecnicamente... Instabilização, né? Exatamente, gerar instabilidade. Por mais que tecnicamente um processo eleitoral devesse vir com todas as provas pré-constituídas, o que neste caso não vieram, tanto que foi arquivado de início, o TSE optou por reabrir. E quem optou por reabrir agora, ao final, disse: optei simplesmente para investigar algo que tecnicamente não deveria acontecer. Meu interesse não era caçar a chapa, exatamente o Gilmar Mendes. Então, essa instabilidade é causada pelo próprio processo. Se fez todo um conjunto probatório, é para ser aceito, você não pode ignorar isso. Vladimir, antes do programa aqui, a gente estava trocando uma ideia, você me falou uma coisa muito interessante, que você fez uma comparação desse período pós-impeachment da Dilma, sim, com o pós-impeachment do Itamar, do Collor, que gerou o governo Itamar Franco. Você disse que nesse período pós-impeachment há uma espécie de carta branca para os presidentes que assumem. Não deveria ser, Carlos. O problema é que a nossa lei de impeachment é muito anterior à atual Constituição e o Congresso, imaginando que não iria acontecer, ou realmente por falta de interesse político, não regulamentou o processo de impeachment à luz da nossa Constituição e nem discutiu o que aconteceria depois. Se o sucessor é da mesma chapa, ele teria um mandato novo, não em tempo de 4 anos, mas um mandato para implementar a sua cara de governo, eventuais reformas. Assim como Itamar focou muito na parte econômica, em especial da inflação, o Temer agora diz que é preciso fazer reformas para aumentar a produtividade. É interessante quando a gente compara os dois, né, nesse cenário, porque é muito idêntico à estratégia, tanto de Itamar quanto de Temer, é muito idêntica à estratégia do PSDB ao estar ao lado do Itamar.
e estar ao lado de Temer, é bom lembrar, né? Itamar muito frágil, consegue lançar o plano real e alavanca dá a paternidade dele ao nome do PSDB, que acaba governando o país por 8 anos, Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que era a mesma aposta que o PSDB estava fazendo. Deu uma paternidade ao FHC e depois reclamou, né? Porque aqui ele falava, ele que era o pai, né? Agora, a grande diferença está na estirpe de Itamar e de Temer, né? Itamar passa pela presidência da República com todas as suas idiosincrasias, com toda a sua diferença em relações políticas, mas nunca houve uma denúncia pessoal contra Itamar. Quando houve problema com seus ministros, a sua ação foi imediata, no sentido do afastamento dos seus ministros que foram denunciados, ao contrário do que Temer fez com a oportunidade que teve. Então, os atores agem da mesma maneira nos dois cenários, assim, tanto o PSDB quanto o PMDB. O que muda é que, nesses diferentes tempos, o que comprometia um ator eram as suas idiosincrasias e o que compromete o outro ator são desvios bastante complicados, ao que tudo indica. Puxei com o Vladimir essa questão do Itamar e do Temer, eu ia até falar, isso esqueci, viu? Não estou querendo comparar Itamar com Temer, não. Aí o Itamar vai ficar lá, acho que foi cremado, né? Não tem jeito de bater no caixão, não, porque o Itamar, se essa carta branca aí para o Temer foi dada, ela já está manchada, né? Mas a grande pergunta é quem teria dado essa carta. Certamente não foi soberania popular. Então, a instabilidade que causa pela falta de credibilidade, de apoio, mesmo que a gente faça pesquisa de opinião pública, não tem, de forma nenhuma, um projeto de governo chancelado. Sem dúvida. Itamar não pode ficar bravo com a gente. Em cena política, volta já. Segue cena política a presença do cientista político Malco Camargos, da PUC-MG, e Vladimir Feijó, Direito Constitucional do IBMEC. Malco, vamos puxar agora com você a seguinte questão. O Janot, Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, sai em setembro. Parece que ele tem muito chumbo grosso lá para colocar. Uma bomba relógio verdadeira para colocar no colo do Temer, principalmente por causa daquela delação da JBS, aquela conversa aqui. O áudio agora está sendo feito de uma maneira diferente, né? Porque eles alegaram que o áudio foi cortado, foi interrompido e tal, e inclusive, que eu li, você também deve ter lido, responsabilizar o Temer por aquela mala que aquele deputado Rocha Loures saiu correndo com ela, né, uma das cenas mais ridículas da história da República Brasileira. Você acha que o Janot vai conseguir pegar o Temer até setembro? Então eu não sei se consegue pegar até setembro, mas certamente a denúncia entra antes da saída dele, né? E é muito interessante porque pode ser que a denúncia não leve a nada, uma vez que depende do aval do Legislativo para que a denúncia possa se prosseguir. Lembrando que já temos 18 pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados e agora essa situação inédita da denúncia da Procuradoria da República. Isso é só para ilustrar, né? Para a denúncia ser aceita, é preciso de 2/3 da Câmara dos Deputados. Da Câmara dos Deputados. Então ele depende de 172 votos. Fazendo uma conta de padaria, mas só o PMDB mais o PSDB já é suficiente para dar essa salvaguarda que o presidente precisa. Sim. Agora, interessa a estes partidos afiançar o nome na situação que o presidente Temer está hoje? Essa é a grande questão. E há uma novidade, né, da delação da JBS para as outras, que é exatamente as operações estruturadas da Polícia Federal. Discute-se muito se as primeiras provas são válidas ou não. Agora, as primeiras provas é só o começo do programa do Temer. Muito mais grave do que as primeiras gravações das conversas com Joesley são
as operações estruturadas que fazem o trânsito do dinheiro, as filmagens que a Polícia Federal tem, todo um conjunto de arcabouço de provas feita pelo próprio aparato do Estado e não pelo delator. Isso coloca numa situação bastante difícil. Em outras democracias, em outras situações, não seria possível um presidente se agarrar ao poder como o Temer está fazendo. Então, assim, é legal o Vladimir estar aqui, né, Vladimir, porque no direito comparado é raro uma situação com tanto apego no poder e mais do que isso, tanto artifício na nossa democracia para que isso possa prosseguir, né? E mostra uma outra coisa, como que o PMDB, ao longo dos anos na República, garantiu uma salvaguarda para os seus membros. Então, a indicação de ministros do STF, a indicação dos ministros no TSE, em outras instâncias judiciais, a presença de pessoas indicadas pelo partido, garantir, então, uma sobrevida para quem, a princípio, não teria mais condições de ter essa sobrevida. Eu estava querendo até tocar isso com você, Vladimir. O fato de Temer, segundo denúncias, a revista Veja saiu com a capa na sexta-feira sobre isso, ter acionado o serviço secreto, né? Hoje chama BIM, né? Exato. O antigo SNI, né? A KGB, ainda existe, a KGB aqui do Brasil, né? A KGB aqui do Brasil, acionado contra o ministro Edson Fachin. Ele disse que não acionou, mas no sábado a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, soltou uma nota assim, puxando a orelha e dando até uns cascudos na cabeça do presidente, né? Apesar de, na sequência, já ter dito que não merece prosseguir com a eventual investigação, se há investigação sobre o ministro, está claro que existe uma pressão entre as instituições públicas e entre os poderes. O próprio Ministério Público, né? Trocando cascudos. Exato. O próprio Ministério Público entrou nessa onda da delação premiada para ver se angaria mais apoio da população e, com isso, assegura também verba orçamentária e toda uma equipe, vem junto à Polícia Federal desejando autonomia, o Legislativo da mesma forma, querendo se safar e alegando que a crise econômica, o problema do déficit é do Executivo, à época a Dilma, agora o Temer dizendo que a crise não é exatamente dele, são abusos do Ministério Público e da Polícia. De alguma forma, nós temos aí essa briga de fato de cachorro grande. Você falou de economia, Malco, falar com o Malco isso, né? E a gente tem essa ideia, não sei se você tem, que a política, de uma certa maneira, é a economia que a dirige, né? Ou pelo menos tem grande influência, né? E o Temer entrou no poder prometendo, de uma certa maneira, salvar a economia. A gente está caminhando aí para 17 milhões de desempregados. Há projeções que o país cresceria 0,5% este ano, já foi recuada para 0,41%. O dólar está subindo e a bolsa está caindo. O que tudo indica, não tem ninguém salvando a economia. E politicamente e economicamente, como é que você analisa isso? Esse é dos meus temas preferidos na relação entre ciência política e comportamento eleitoral, que é exatamente o peso da economia no apoio popular, seja a governo, depois no comportamento, na escolha de um governante ou outro. Temer faz a grande aposta do seu mandato na capacidade de recuperar a economia em curto prazo e, para isso, a aposta em reformas estruturais que, a princípio, sozinhas não são capazes de revirar a economia, de dar a volta que a economia precisa. Mas sim, se elas mudarem o humor do mercado internacional, pode ser que assim chegue. Volume fartos de recursos e isso pode trazer alguma diferença. Então, a grande questão que o Temer chegou hoje é que mesmo que ele faça as reformas, ele não tem mais a confiança de investidores internacionais, ou seja, as reformas não serão suficientes, mesmo que elas sejam levadas a cabo, mesmo que tenham uma aprovação no Congresso, para mudar a situação econômica do país. Sendo assim, a possibilidade do Temer fazer o seu sucessor é muito pequena. Seja ele do seu partido, é praticamente nula, mas seja de um partido que o apoia como o PSDB, e essa era a aposta do partido. Por isso que, na minha leitura, o PSDB vai sim desembarcar do governo, pode não ser agora, esta semana, mas num curto espaço de tempo. Deve estar acontecendo, inclusive, uma reunião agora dos tucanos, né? Exatamente. O Aécio e o Alckmin pressionando para não haver o desembarque. Porque o Aécio está pensando assim, sabe? Ele está afastado, apesar que hoje saiu uma reportagem dizendo que ele foi afastado, mas não foi tirado, né?
continua ganhando, continua como senador, um afastado assim, entre aspas, né? Mas ao mesmo tempo ele acredita que se o PSDB afastar do governo, as coisas ainda ficam mais difíceis para ele, né? Você acha que... Sim, até porque o Temer ainda tem um grande trunfo na carta dele, que é a escolha do próximo chefe do Ministério Público. E já deu indício que vai quebrar o nosso costume estabelecido nos anos 2000 da indicação daqueles que os próprios procuradores e promotores prefiram. Tem aí uma lista de 8 candidatos, desses 8, 4 deles são contrários à forma como a Lava Jato atua e pessoalmente o Rodrigo Janot. Então a probabilidade, mesmo que os procuradores selecionem alguém na mesma linha do Janot, de o Temer selecionar quem não entrou no top 3, é muito grande. E é lógico, quem estiver junto dele pode ter o apoio de alguém que o Temer indique, talvez reestabelecendo o ditado, né, o grande engavetador geral da República. Porque mais que haja denúncia, o procurador em exercício pode desistir da causa, né, o grande engavetador era da época do Fernando Henrique Cardoso, né? E que não aceitava essa lista, né? Exato. Ele não aceitava essa lista. Ele ignorava a obrigação republicana, por assim dizer, de respeitar a instituição Ministério Público. Você acha, então, que o Temer pode pular a lista dos 8 e tirar um do bolso do colete? Não necessariamente a lista dos 8, mas talvez quem esteve em primeiro lugar ou quem esteja na lista tríplice. Ele escolhe algum dos 8 que estão, ou que se colocaram à frente para a eleição. Dos primeiros, né? Como é o costume. Isso mesmo. E ao que tudo indica, os 3 primeiros são mais alinhados ao Rodrigo Janot. Ao próprio Janot, exato. Porque a categoria percebe que a Lava Jato tem elevado o nome do Ministério Público diante da sociedade. Agora, é muito interessante, Vladimir, olhando o direito de fora, igual a gente olha, né? Eu, Barroso, né? Ciência política, comunicação, né? Com todos os problemas, eu acho que é um pouco de consenso, já que a Lava Jato tem alguns problemas, alguns abusos, alguns excessos, ela vinha mostrando, o Judiciário vinha mostrando uma nova forma de se lidar com questões importantes desse país, principalmente no que se refere à igualdade de todos perante a lei, né? Acho que isso foi... E um outro marco que tinha o Judiciário há mais tempo, muito antes do Lava Jato, é que a Justiça Eleitoral estava sendo cada vez mais eficiente na aplicação de suas penas, assim. Então são vários os mandatos cansados. E em especial técnica, respeitando a própria lei, os ditames que ela impôs para o novo tipo de fazer política. E de repente, essa absorção do Temer agora, né, do Temer e da Dilma, né, da chapa Dilma e Temer, né, eu fico pensando se isso terá algum efeito simbólico para os outros ou será tratado como um caso ad hoc na justiça, assim, um caso distante do dia a dia do judiciário. Porque seria tão triste perder todo esse ganho de constrangimento. Não é de hoje que existe na academia um seleto grupo, pelo menos, de pessoas preocupadas com a ciência do direito em discutir quais são os efeitos da judicialização da política, em assumir o judiciário, uma função de preponderância, a função que historicamente ele vinha sendo, o contramajoritário de efetivação de garantias fundamentais e de efetivo progresso na sociedade. E o perigo dele hoje a gente percebe. Enquanto ele atendia a camada baixa, a gente aplaudia, mas estávamos muitos inconscientes do perigo que apareceria agora, que é exatamente de ignorar o interesse social e privilegiar esses ou aqueles indivíduos, aquilo que os americanos chamam de lawfare, que é brincar com as leis, brincar com as normas para prejudicar o inimigo e beneficiar o amigo. Tinha aqueles ditadores latino-americanos que diziam aquela frase famosa, né? Aquela lei dos 3 P's. Você conhece aí, Ivan? Não. É que para os amigos, plumbo, prata, né? Isso. Para os indiferentes, porrete. E para os... Não, eu estou falando errado, né? E para os inimigos, aí que vem o plumbo. Né? Chumbo. Chumbo, quer dizer, pau, porrete, prata, porrete e chumbo. Olha, a cena política volta já já. Vamos lá, segue cena política, presença do professor de ciência política da PUC-MG, Malco Camargos, e o professor de Direito Constitucional do IBMEC, Vladimir Feijó. Vladimir,
vamos tocar num assunto político-jurídico. Os partidos hoje, depois todo aquele balcão de negócios, depois de tudo aquele troca-troca, o sujeito sai de um partido, pula para o outro, depois pula para o outro. Agora os partidos estão procurando se esconder como partido. Naturalmente, há uma queimação na opinião pública muito forte dos partidos políticos, né? Isso mesmo, Carlos. A gente vinha num processo, como a gente citou no bloco anterior, de modernização ou civilização do nosso processo político partidário, e promovido em especial também pelo Judiciário. E os partidos foram inventando ferramentas para tentar se ver livre dessas novas amarras. Primeiro, a propagação de novos partidos, o que permitiu os indivíduos pularem de um partido para outro sem perder o mandato. Mas agora, com essa quantidade de delações e a visão geral de que os políticos são os mesmos, são todos não confiáveis, alguns partidos, ao que me parece, estão adotando essa tática de tirar partido do seu nome e passar a impressão de que aquelas pessoas que estão nessa legenda não são políticos. São pessoas novas, né? É uma renovação. Podemos, da rede. Exato. Rede de sustentabilidade. É uma estratégia que tem sido mais usada hoje. Agora, quem inovou com isso foi o DEM, né? O Democratas. Exato. Quando o primeiro partido a tirar foi o Democratas, o antigo PDS, que virou, né? PFL, Frente Liberal, depois PFL. Depois virou Democrata. Então, na mudança de PFL, de Partido da Frente Liberal, que você construiu os Democratas. O filme do PFL estava queimado, passa para Democrata, né? E como se isso fosse a solução, né? E é muito interessante porque o Democratas é mais fraco do que o PFL, que é mais fraco do que o PDS. Então, não é na mudança de partido, de nome do partido, que você vai resolver os problemas. Então, quem aposta nessas mudanças hoje, até que a rede é um pouco diferente, que é uma criação de um novo partido, né? Agora, esses partidos que agora, nesses últimos dias, têm tentado mudar de nome, que é muito oportunismo. É uma tática dentro ainda a se verificar quando o processo eleitoral ficar escancarado. Mas isso tem a ver também com a base de apoio ao próprio Temer, porque de alguma forma a Dilma tinha um conjunto de partidos grande em seu apoio, ela perdeu esse apoio e em parte foi por isso que também sofreu um processo de impeachment sem crime muito bem juridicamente delimitado, e esses partidos têm que migrar. Quem apoiava a Dilma, que caiu, apoiou a caída dela, agora tem que apoiar o Temer, que não está lá nada popular e não imagino que tenha qualquer chance de subir a popularidade, e talvez os partidos estão querendo aí mascarar de que lado estão ou fazem parte de qual base. Falando de políticos e partidos, hoje o procurador Deltan Dallagnol disse que a solução é prender o Aécio. Isso soltou na mídia, né, social, na mídia, já que o Senado se recusou. Já que o Senado nem afastou de uma maneira efetiva, né? O Aécio, embora o Aécio não esteja indo lá, né? Que se ele for lá vai virar a mídia vai cair em cima, né? Mas ainda assim é o Senado isso pela segunda vez. A situação pro Aécio, né? O Senado, segunda vez, ignorando uma decisão judicial. O primeiro caso foi o Renan, inclusive sob sugestão, ao que tudo indica, ou a mídia chegou a mostrar, até por ministros do Supremo. Então, talvez essa tática está se repetindo agora para ver se um cacique grande dentro do Senado se sustente. Sim, agora, é muito interessante, com o Renan deu né? certo, será que conhece, o Malco? Aí, de novo, essa coisa de são exemplos que vão deixá-lo para trás, né? O andar de cima, as nossas elites políticas estão mais vigiados, com tão mais autoridades perto, não segue a lei. O que o cidadão, ao ver isso, pensa a hora que o oficial de justiça for notificar qualquer coisa, a hora que a polícia o intimá-lo para qualquer coisa? Então, esses maus exemplos dados nesses momentos de crise, nós vamos demorar anos na nossa sociedade para recuperar a credibilidade dessas instituições. Então, o reflexo é muito óbvio. A crise econômica tem gerado situações. Esse final de semana também saiu um índice aí, né? O número de crianças de 9 a 14 anos trabalhando ou voltando a trabalhar em condições, inclusive, desumanas, porque o que a gente queria é trabalhar o futuro. E é esse tipo de exemplo que a gente passa. Na crise, você tem que cuidar de renda, né? Ou efetiva sobrevivência. Pouco importa o que custe. E alguns podem optar, inclusive, pela criminalidade, imaginando que a punição não virá e, se vier, é injusta, exatamente porque a casta superior
literalmente ignora, né? Ou Isso escancaradamente incentiva ignora. todo tipo de desobediência, né? E não aquela boa desobediência civil, que muitas vezes é Que é necessária. contra a né? opressão, que é contra a decisão. Mas essa desobediência marginal, né? Por aí, não é? Então, é por isso que o modelo atual me preocupa muito em relação ao futuro. Esse presidente queimando nesse fogo lento tanto tempo, eu acho que o desgaste para a nossa sociedade vai ficando cada vez maior e daí a minha preocupação para que isso se resolvesse rápido. E eu confesso que eu apostava muito na decisão do STF, do TSE, porque eu achava que ela seria menos indolor, de certa forma, uma vez que ela é mais rápida, com menos espaços de recurso, não depende daquela mediatização do processo na Câmara dos Deputados, depois no Senado, um espaço que é apropriado pelas elites políticas, mas acabou que o tribunal... E lembrando que não tem muitos meses atrás, ele tomou uma decisão de caçar governador e vice-governador do estado do Amazonas, sem muito prejuízo, vamos dizer, de discussão técnica, né? E manteve-se a tradição que ele vinha. E essa decisão trombaria com essa anterior, né? Ela é atual, trombou com a anterior. Caso ele caçasse, ele estaria mantendo essa tendência de formação de jurisprudência e, de fato, institucionalizando o processo eleitoral contrário à Caixa 2 ou desvios de dinheiro. E seria o contrário que você falou antes, né? Seria a politização da justiça, né? Mas é aquela politização que a gente discutia no início, era benéfica, que é contra-majoritário. Se o sistema político usa de vantagens escusas, se usa de Caixa 2, porque a lei tem essa brecha, viria o judiciário para podar essa prática. Então, era uma judicialização que, apesar de ser perigosa, a gente via dizendo que era razoável, era tolerável, porque é preciso estabelecer um equilíbrio entre os poderes. E há um despudor nesse processo do TSE que muito me impressiona, né? Quando compara o pedido de vista do próprio ministro Gilmar Mendes, quando ele pede que o processo prossiga para poder incorporar as delações da Odebrecht, enquanto o principal réu era presidente Dilma Rousseff, e depois o próprio Gilmar Mendes lidera a articulação dos 4 ministros para que as provas não sejam incorporadas quando troca. Então, os atores eram praticamente os mesmos. O que mudou? Mudou um réu. Enquanto um réu principal era a Dilma, o outro réu principal era o Temer. E nessa lógica muda todo o paradigma da justiça. Se o TSE estivesse julgando a Dilma, naturalmente, seria bem diferente. Né? Com este enquadramento que tem lá hoje, sem nenhuma dúvida, haveria um outro resultado. Agora, Balco, comentando com você, e também quero ouvir sua opinião, nessas coisas todas que nós estamos falando, a Lava Jato está na berlinda, está contra a parede? Eu acho que ela está cada vez mais na berlinda. Agora, a capacidade de resiliência desse grupo é bastante interessante. Por mais que ele seja atacado, por mais que tenha sofrido, eles têm continuado dando bons resultados, né? Então, eu acho que isso passa com o mérito da ação de pessoas concursadas, com certa independência, com ideal de política. É muito interessante você olha o velho judiciário e o novo judiciário, né? Assim, é muito contrastante os dois grupos, em quem chega no poder por uma articulação política e próximo às elites políticas, indicações partidárias, aval do Congresso, etc., e aqueles que constroem sua carreira, né, a partir de uma hierarquia construída dentro da sua própria jurisdição, dentro da sua própria corporação, dentro do seu próprio espírito de corpo, assim como é o Ministério Público, assim como a Polícia Federal, etc. Isso faz muita diferença. São ganhos que nós tivemos nos últimos anos que não se pode perder. Lá no TSE, o Gilmar foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso, né? Agora os outros 3 foram indicados pelo Temer, ou 2 foram indicados pelo Temer? O Temer indicou os advogados, né? Os ministros do Supremo, eles já estavam lá. Não, digo do TSE. Exatamente, porque o TSE tem composição de 3 do Supremo Tribunal Federal, 2 do STJ e mais advogados. E esses advogados foram da safra do Temer, né? Isso mesmo. Mas eu queria só discordar a respeito da Lava Jato, porque eu acredito que eles foram muito ingênuos. Se inspiraram claramente na Operação Italiana, Mãos Limpas, que durou 10 anos. A Operação do Brasil tem 3 anos. Mas aqui eles acreditaram nessa ideia do presidencialismo de coalizão, como se o poder tivesse apenas no núcleo de apoio do Executivo, e ignoraram que a chave do cofre está lá no Congresso, em especial na Comissão de Orçamento, e todos os partidos, de alguma forma, fazem parte do esquema. Então, eles atacaram um núcleo, em especial 3 partidos, deixando os outros, de alguma forma, livres para articular e, eventualmente, nessa mudança de governo, estão começando a podar.
cortaram o orçamento, cortaram, né, com isso verba que permite fazer mobilização, permite o uso de jatinhos, permite um tanto de produção de prova que de alguma forma deve estrangular, e eu não imagino que ela vai chegar aos 10 anos de duração na Itália e não acredito que vai chegar no espectro político como um todo. Todos os partidos não vão ser passados. Depois de 10 anos, a Itália produziu Berlusconi. Exato. Não foi bom o processo, exato. Mas pelo menos lá você teve de fato uma mudança e a instituição ficou mais atento a todos os partidos. A herança, como diz aí, foi maldita, né? Muito. Agora, é interessante, a gente acompanhando os bastidores da política, né, alguns efeitos já estão muito claros. Assim, a eleição para prefeito, independente de ter tido a proibição de doação de pessoa jurídica, teve muito mais dificuldade dos postulantes em poder sustentar as suas campanhas. As campanhas de fato ficaram mais baratas, mesmo tendo ocorrido uma explosão do Caixa 2, e de fato ocorreu. E na eleição agora de 2018, a preocupação dos atuais deputados com as dificuldades para operacionalizar as suas campanhas, né? É bom lembrar que uma campanha para deputado federal, somando o que se gasta, não se elege com menos de 5 milhões de reais. Então, são montantes de recursos muito difíceis de serem levantados, que não sejam fazendo vínculos privados entre financiadores de campanha e agentes públicos. Nessa seara, então, para que a gente possa produzir bons resultados, não basta investigação sobre o passado, e sim mudança nas regras eleitorais, para que se possa chegar ao poder com menos dependência do financiamento externo. Podemos até conversar isso no próximo bloco. Hoje, os deputados, eu não posso dizer que são todos, né? Mas uma parte expressiva do Congresso, da Câmara dos Deputados, do Senado, são de despachantes de empresas. Cena Política volta já já. Cena Política debatendo esse balança, mas não cai, do Temer e outras questões do país, dessa crise, questões judiciais e políticas, obviamente. Presença do cientista político Malco Camargos, da PUC-MG, e do professor de Direito Constitucional do IBMEC, Vladimir Feijó. Olha, vamos voltar um pouco aqui para Minas, a gente já voltou para Minas falando do Aécio Neves. Mas eu estive agora no último sábado, e até muito contente, naquele ato simbólico dos 40 anos das prisões que houve aqui em Belo Horizonte no 3º Encontro Nacional dos Estudantes. Isso foi em 1977. E lá eu fui, naquela época eu era estudante de jornalismo da Federal, da Fafiche. Tive de me esconder dentro da Igreja da Boa Viagem para não ser preso. Quase que eu também entrei lá na lista dos presos. Mas eu encontrei com alguns deputados do PT e eu estava vendo até uma certa satisfação com essa decisão do TSE, porque livrou o Temer, mas também livrou a Dilma. E segundo um deputado, não me autorizou falar o nome dele, mas um deputado muito conhecido aqui do PT de Minas, isso pode até ajudar o Pimentel nos processos que ele enfrenta aqui. Você acreditaria? Depois eu quero ouvir também. Eu acho que o fato da Dilma ficar inelegível ou não faz pouquíssima diferença para a carreira política dela. A imagem da Dilma, todo o desgaste do Temer, hora nenhuma melhora a imagem da presidente Dilma. A presidente Dilma chegou aonde chegou, e eu acho que a gente tem que ter muito claro com isso. Os erros do seu partido estão cada vez mais claros. Agora, os erros pessoais dela na condução da agenda política são fundamentais para a crise que se instaurou no Brasil. Enquanto o Temer gasta quase todo o seu tempo fazendo almoço, jantares e reuniões com o Legislativo, a Dilma não dava a menor bola ou importância para esse tipo de ação. Agora ele está recebendo principalmente Tucano, né? Para tentar segurar a Dilma não recebia nem o alto escalão do seu próprio partido, quanto mais de partidos aliados, quanto mais pensar em conversar com adversários. Mais do que isso, não recebia os seus próprios ministros. Então, acho que o Temer, nesse sentido, dá uma aula para a Dilma de como deve funcionar uma ação parlamentar, que se não fizer isso, não se chega. E é interessante que Collor também ajuda da mesma maneira. Os dois presidentes que relegaram
a importância do Legislativo tiveram o mesmo fim, foram tirados pelo Legislativo. Então é fundamental. O Collor era uma certa empáfia, né? A Dilma eu vi assim, um pouco de falta de paciência, daquele jogo de tomar lá, da cá, toma lá, aquele negócio. Então, a inelegibilidade para Dilma eu acho que faz muito pouca diferença, uma vez que as chances dela ser eleita eu considero muito pequenas. Mas, na verdade, é uma certa ingenuidade acreditar que existe possibilidade, efetivamente, política do Supremo Tribunal Federal cancelar o processo de impeachment. Tecnicamente, eu gostaria muito que o próprio Judiciário se moralizasse e fizesse exigir o cumprimento da lei. Como eu disse um bloco atrás, não há clareza de crime tecnicamente ali do crime político. Foi uma extensão, uma interpretação. Mas essa ideia de que é possível virar a página e com isso, né, o antipetismo pode safar o Pimentel, eu acho que é ingênuo. A ideia de que, de fato, o clima político, a interferência política sobre o judiciário estaria mudando, eu acho ingênuo. Você acha que não muda em nada a situação? Não, eu até não acho que a situação dele é tão grave quanto alguns gostam de propagar. O vice-governador não tem o efetivo controle sobre o partido dele, assim como o Temer tem sobre o mesmo partido também, no âmbito nacional. E houve também agora, esses dias também, uma denúncia contra o exatamente. Então, a tensão, eu acredito que não vai passar, mas também não acho que é tão grave. E Pimentel, com toda a dificuldade que teve nesses 3 anos de mandato, né, na sua relação com a Assembleia, nunca teve nenhum problema. Então, a parte política do seu mandato sempre obteve excelentes resultados, né? Então, nada do que foi a Assembleia, por mais que alguns deputados tenham um palanque importante, mas efetivamente tudo que foi enviado para a Assembleia Legislativa foi aprovado nesse período. Ele se escudou muito nessa ligação, esse trânsito, essa coisa azeitada com a Assembleia Legislativa, porque dependeria da Assembleia liberar ou não a continuidade do processo dele. Mas isso agora já caiu, né? Mas eu imagino que ele continue azeitando essa relação, né? O Legislativo aqui, é verdade quando você fala, né, historicamente sempre ele foi muito subserviente ao Executivo e continua assim quando o Executivo muda de lado completamente, foi o que aconteceu. Sempre se diz, né, que o maior partido de Minas é o do Palácio da Liberdade. É o PL, né? Isso. Parece um lugar comum, mas é coisa que todo mundo fala. O maior partido de Minas, agora, PL, Palácio da Liberdade. A situação do Pimentel nunca foi tão confortável quanto agora, né? Então, alguns processos no STJ, né, vão chegar à fase final de investigação. Estão chegando, ele já teve uma primeira vitória na semana passada e mais do que isso, ele tem uma ausência de adversários. Não há clareza quem é o adversário forte do Pimentel. Então, a hora que Aécio é abatida em pleno voo, leva consigo a principal ameaça, que era a Anastasia. O desgaste do Aécio também reflete a Anastasia. A Anastasia não tinha uma imagem própria na construção do seu nome, foi criado como a sombra do Aécio, e a hora que o Aécio é abatido, acaba que a Anastasia também perde muito o seu prestígio. E o PSDB em Minas, com os erros passados, recentes, né, na indicação do candidato a governador, na indicação do candidato a prefeito em Belo Horizonte, acabou não formando novas lideranças capazes de ocupar esse espaço deixado por Aécio e Anastasia. Os tiros no Aécio acertaram o escudo do escudeiro, né? Exatamente, furaram bem por aí. O escudo do escudeiro. E hoje é engraçado, né? E essa 2018, a gente fala 2018, presidência da República, PSDB sai, não sai do governo, com medo de perder o apoio em 2018. E aqui em Minas a coisa é completamente definida, né? Porque o próprio Pimentel, que seria o candidato à reeleição, não se sabe como ele chegará lá. A oposição, você acabou de dizer, é a principal oposição. Agora, Pimentel tem uma grande vantagem nesse processo, porque não há dito nada sobre o mandato de governador, né? Não para nenhuma suspeita durante o tempo, o exercício do cargo de governador. Os 3 anos. Por isso coloca, então, a Assembleia no sentido de validar ou não coisas do passado que não cabe ao Legislativo apreciar, né? Então, ele fica mais fácil de conseguir um aval da Assembleia para essas questões. Você acha que ele, tanto juridicamente quanto politicamente, encaminha as coisas de uma maneira efetiva, inclusive juridicamente,
porque ele tem essa ameaça jurídica aí no ar? Mas ele tem se aproveitado do próprio trâmite, o tempo regular do processo, que não é muito rápido, as oportunidades que ele teve de apresentar o seu ponto de vista e derrubar aquelas notícias iniciais, tem dado a ele um suspiro, assim como o Temer tem conseguido resistir no âmbito nacional. Agora, não há dúvida que toda essa pressão deixou o seu governo muito menor do que poderia ser, né? O Pimentel, o governador, nem de longe é o Pimentel, o prefeito, que as pessoas tanto conhecem. Em eventual campanha por alguém reeleição, com a visibilidade, com a articulação, marca. com a eloquência da fala. Ele está muito mais acuado nesse mandato de governador do que é conhecido pela sua história política. E o prefeito, que era da bola, né? Está até rolando uma bola política aí interessante, né? Eu não digo tudo, né? Mas conseguiu o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, do Lula, para aqui, para a prefeitura. Muita gente. Eu vi pessoal de esquerda aí aplaudindo ele de uma maneira assim. E muito interessante a forma que ele anunciou, né? Foi da mesma maneira que ele anunciava os reforços do Atlético, pelo Twitter, colocando fulano de tal, vem aí, assim como ele fazia, como era como se fosse presidente do Atlético. Um craque. Uma nova contratação de sucesso para o seu time. Você acha que ele, com esse tempo aí de mandato e tudo, dá para se falar que ele está se cacifando aí para até tentar um voo maior? Mas eu acho que ele tem ainda... Voltando para a prefeitura ou sair do governo do Estado, né? Mas eu acho que ainda tem apanhado muito na sua relação com o Legislativo, né? Já trocou o líder uma vez, o segundo líder agora está bastante desgastado com a mudança no plano, na reforma proposta por ele. Alguns vereadores da base já ameaçando romper, vereadores que participaram eloquentemente da campanha dele já não estão junto mais. Então eu acho que ele tem tido algumas dificuldades na arena política, né? E é essa coisa que só o tempo vai mostrar, o quanto que os não políticos darão conta de lidar com a máquina política. Deve ouvir o programa aqui, ver o programa e ouvir você, né? E vocês aí que falaram dessa questão a minha área, mas a opinião pública realmente está aguardando o fôlego, aguardando as cenas do próximo capítulo. Dilma não se relacionou com o político e sofreu impeachment. O Collor, idem, né? Embora que eu coloquei até aquela, na minha opinião, diferença entre os dois, né? E é interessante, por mais que o Calil tenha alguém que é oriundo da Câmara dos Vereadores, né, o seu vice Paulo Amarque, no qual, a princípio, deveria ser responsável por essa condução, mas tem coisas que você não pode delegar, é do chefe do executivo mesmo, esse papel de relacionar com cada um e de construir. Ele que tem que ter a ginga, né? Cabe a ele. Ainda mais em uma eleição local, que o peso, né, dos vereadores diretamente com a comunidade é muito maior que em outros legislativos. Muito bem, então a gente está aqui para encerrar e está me falando ali 1 minuto, mas efetivamente, como é que você está vendo assim, essa coisa de Minas, ouvir vocês dois? Eu acho que eu vou jogar para cima de novo, Rosa. Eu vejo com muita preocupação o que está ocorrendo no Brasil neste momento, com desrespeito às nossas instituições. De novo, se as pessoas agirem igual estão agindo as nossas elites políticas, nós viveremos um caos neste país. Isso aplica ao país, a Minas e tudo mais, né? Muito maior do que está hoje. A minha posição é a mesma, a gente brinca dentro da academia e é uma brincadeira que contém muito fundo de verdade. Que dia vamos efetivamente fundar a República? Aquele Estado de sociedade, nação que de fato cuida do interesse de todos e não insiste em defender a criação ou manutenção de castas, privilégios e prerrogativas de um em detrimento de outros. E esse caso, de fato, está nos travando o desenvolvimento. Não é vamos recriar a República, não, vamos criar. Efetivamente fundar, de baixo para cima. A República. Agradeço ao cientista político Malco Camargos, da PUC-MG, agradecer nunca é muito, eu sempre repito isso, e o advogado de Direito Constitucional do IBMEC, Vladimir Feijó. Muito obrigado. Agradeço principalmente a você que acompanha o debate de cena política, sempre um novo assunto que está acontecendo no país, politicamente, economicamente, socialmente e também aqui em Minas Gerais, né? Até o próximo.